Oi pessoal, na receita de hoje vamos fazer um delicioso bolo de aniversário. Nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer a massa chiffon e o recheio de ganache de maracujá e brigadeiro ao leite. Para o bolo vamos precisar de 2 assadeiras de 20 centímetros de diâmetro, 8 ovos, 360 gramas de açúcar e 360 gramas de farinha de trigo. 8 gramas de fermento, 60 ml de óleo e 240 ml de água morna. Na batedeira, vamos adicionar os ovos e o açúcar. Lembrando que os ingredientes devem ser todos pesados. É muito importante a gente ter uma balancinha na nossa cozinha, para qualquer receita que formos fazer, a gente pesar os ingredientes, tá certo? Então, vamos bater os ovos e o açúcar até dobrar de volume, isso leva em torno de uns 10 minutinhos. Vai atingir um creme bem branquinho, conforme vocês vão ver no vídeo. Ele vai escorrer bem lentamente do nosso batedor da batedeira. E é este o ponto ideal, certo? Então, eu deixei os ovos e o açúcar batendo por 10 minutos e chegamos neste ponto. Esse é o ponto ideal do nosso creme de ovos. Isso vai fazer com que o nosso bolo fique bem fofinho. Ele escorre lentamente, veja que forma relevos. Esse é o ponto correto. Nesse momento, você já pode pré-aquecer o seu forno a 180 graus. Agora, com a batedeira no mínimo, vamos adicionar aos poucos a água. Não deu para ver aí no vídeo, porque eu adicionei pelo outro lado da batedeira e a câmera não pegou. Aí já pode adicionar o óleo em seguida. E eu adicionei 1 colher de essência de baunilha, mas isso é opcional, se você não quiser, não precisa. Ainda com a batedeira no mínimo, vamos adicionar a farinha aos poucos. Eu fui colocando colher por colher, até finalizar com toda a farinha. Não deixe de deixar o seu like se você estiver curtindo a receita. Prontinho, agora eu retiro ali o batedor da batedeira, adiciono o fermento e incorporo ele manualmente com o próprio batedor da batedeira mesmo. É uma massa extremamente deliciosa e tenho certeza que vocês irão amar. Olha essa textura, que cremosa, que maravilhosa. Esse bolo você pode usar para bolos no pote, bolo de aniversário, o que vocês quiserem. E olha como fica perfeita. Por mais que seja ideal para um bolo alto, eu acho importante vocês dividirem em 2 assadeiras, porque no forno ela irá assar muito melhor dessa forma. Dividindo a massa assim, você também não terá aquele perigo do bolo afundar no meio, que muita gente sofre com isso. Muitas das vezes é a temperatura do forno, mas fazendo assim vai dar tudo certo. Agora vamos levar ao forno e fazer os nossos recheios. O primeiro recheio é o ganache de maracujá. Vamos precisar de 600 gramas de chocolate branco nobre, 1 caixinha de creme de leite e 100 ml de suco de maracujá concentrado. Então, eu derreti o chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Você também pode utilizar o banho-maria. Eu não mostrei o processo porque é bem simples, você leva de 30 em 30 segundos até derreter. Aí eu adiciono o creme de leite e o suco de maracujá. A gente vai mexer muito bem até esses 3 ingredientes ficar bem homogêneo. Esse recheio fica perfeito. Não se preocupe com a textura, que vai ficar bem fininha, porque a gente vai deixar ele descansar para ele atingir o ponto correto para rechear o nosso bolo, ok? É um dos meus recheios favoritos, é muito delicioso, tenho certeza que vocês vão amar. Agora é muito importante cobrir com papel filme em contato ao recheio, tá bom?
e vamos deixar descansar em temperatura ambiente por pelo menos 6 horas. Prontinho, agora é só deixar essa delícia descansando e vamos para o próximo recheio, que é de brigadeiro ao leite. Então, para o nosso brigadeiro, vamos precisar de 2 caixinhas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite e 3 colheres de cacau em pó. Numa panela, vamos adicionar o leite condensado e em seguida o cacau. É muito importante você misturar primeiramente estes 2 ingredientes para evitar que fique com gruminhos. Dissolve muito mais fácil no leite condensado do que no creme de leite. Então, vamos misturar estes 2 ingredientes e após tudo homogeneizado, a gente adiciona o creme de leite. Aí mexemos tudo muito bem antes de levar ao fogo. E nessa receita eu utilizei cacau 50%. Não aconselho utilizar achocolatado, porque o achocolatado ele tem muito açúcar, então pode ser que você não consiga chegar no ponto correto. E eu misturei todos os ingredientes e agora vamos levar ao fogo, mexendo sempre sem parar até chegar no nosso ponto de recheio, que eu vou mostrar no vídeo para vocês. Nessa quantidade de ingredientes, vamos ficar mexendo aqui por mais ou menos uns 20 minutinhos. Veja que o nosso recheio já está borbulhando, está bem próximo do ponto. O nosso ponto correto é quando ele começa a cair em blocos e criar esses relevos no nosso doce, tá vendo? Então, o nosso ponto ideal é quando ele forma esse montinho, tá vendo? Cai em blocos e forma um montinho, esses relevos. Este é o ponto ideal para recheio de bolos. Apagamos o fogo e vamos transferir o nosso recheio para uma vasilha. Mais uma vez mostrando aí para vocês que cai em blocos e esse é o ponto correto. Agora transferimos para uma vasilha e vamos cobrir com papel filme, sempre em contato. O nosso recheio quente, se você colocar o papel filme por cima aqui da vasilha, ele vai suar e derrubar água no nosso doce. E aí vamos perder o ponto. Então sempre em contato com o nosso recheio. Assim a gente evita que acabe estragando antes do tempo também. Recheio de brigadeiro não tem erro, é um dos mais queridinhos na confeitaria e tenho certeza que vocês vão amar. E finalizando aí com o papel filme, vamos deixar descansar por mais ou menos 6 horas. Vamos deixar todos os recheios e a massa descansando para depois fazer a montagem. E as nossas massas assaram, veja que perfeitas que ficaram, bem fofinhas, perfeitas. Se você está procurando aquela massa para bolo de aniversário, essa daqui você vai tirar de letra. Prontinho, agora é só deixar descansando e já já a gente faz a montagem. Para a montagem, eu tirei aqui as nossas massas das assadeiras. E vamos cortar cada uma delas 2 vezes, formando 3 partes de bolo, que no total serão 6. Eu utilizei um nivelador, mas pode ser com a faquinha mesmo, do jeito que você preferir. Posiciono ali e corto 2 vezes, formando 3 camadas. E se você tá gostando, se inscreva no canal para estar sempre recebendo receitas como essa maravilhosa para você. Observe a textura da nossa massa bem estruturada para o nosso bolo ficar bem alto, bem bonito e mega delicioso. Então no total ficamos com 6 discos de massa. Agora, antes de rechear, vou mostrar a textura dos nossos recheios para você. Começando aqui pelo de maracujá, olha essa textura que maravilhosa, perfeita. Imagina uma trufa com esse recheio, gente, é para arrasar. Agora, olha a textura do nosso brigadeiro, que perfeita também, o nosso queridinho. Esse recheio aqui não tem erro. Criança, adulto, todo mundo ama. E combinando brigadeiro ao leite com ganache de maracujá é pra arrasar. É uma combinação perfeita. Eu gosto sempre de combinar 2 recheios nos bolos e o pessoal ama. E aqui na montagem a gente vai usar uma das assadeiras, que
foi assado os bolos, eu vou colocar aqui um papel desses papel estilo que a gente compra frutas no mercado. Eu gosto sempre de ter em casa e eu coloco dois, uma completando ali o espaço do outro, para facilitar na hora de desenformar o bolo depois de recheado. Aí eu adiciono uma camada de bolo e esse bolo aqui eu reguei ele com guaraná. Eu lembro que na minha infância minha mãe regava bolo assim e é uma delícia, não fica uma coisa enjoativa. Muita gente não gosta, mas eu particularmente adoro. E fica essa dica aí pra vocês se quiser experimentar. Não rega demais, para o nosso bolo não perder a estrutura depois de montado, porque vai ficar com 5 camadas de recheio, então vai ficar um bolo bem alto. Então, para não correr o risco, não precisa molhar muito, porque nossa massa ela já é bem úmida, tá bom? Aí sempre vou intercalando uma camada de maracujá, bolo, molho a massa, venho com a camada de recheio de brigadeiro e vou intercalando só na terceira camada de bolo, que na terceira camada de recheio, perdão, eu adicionei maracujá e brigadeiro juntos. E é só seguir intercalando ali até finalizar as massas e o recheio. Aí vamos levar para descansar na geladeira. É importante que fique pelo menos 12 horas na geladeira descansando, porque para o nosso bolo ele ganhar estrutura, ele tem que estar bem gelado. Então, sempre respeita esse limite de 12 horas gelando. Bolos assim eu sempre gosto de começar a fazer um dia antes, que ele vai ficar bem descansado, bem estruturado, não corre nenhum risco e dá tudo certo no final. Então, finalizando aí o nosso bolinho, a nossa montagem, eu vou cobrir com papel filme. E como ele ficou bem alto, passou ali da nossa assadeira, eu coloquei a outra assadeira por cima, só para ele ganhar essa estrutura aqui em volta, não correr o risco dele perder a estrutura aí enquanto gela. Aí levo na geladeira e no outro dia eu filmei aí para vocês, colocando no nosso prato, só não finalizei porque senão o vídeo vai ficar muito longo, então eu deixei a finalização desse bolo para o próximo vídeo. No próximo vídeo do canal eu vou ensinar o chantininho, a forma que eu faço o chantininho aqui, que eu decorei esse bolo, e vou mostrar a decoração que eu fiz. Esse bolo foi para o aniversário do meu pai e foi um sucesso, gente. Pensa numa combinação maravilhosa. Foi a de maracujá e o brigadeiro ao leite, ficou perfeita. Ficou um bolo bem alto, bem estruturado e lindo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho para aprender o chantininho que eu vou postar no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, tchau!